Olá, pessoal. O Senhor Jesus disse: "E quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á." Ele nos diz que, se buscarmos ouvir a voz de Deus com humildade, acolheremos o Senhor. O artigo que vou ler hoje foi escrito pela irmã Sun Yu, e foi assim que ela acolheu o Senhor. O artigo se chama As Voltas e Reviravoltas na Minha Jornada para Deus. Vou lê-lo para vocês. Eu me tornei cristã no ano de 2000. Os pastores da Coreia do Sul compartilhavam sermões com frequência. Em um culto, um pastor leu uma passagem das Escrituras e nos instruiu a ser tolerantes e pacientes em tudo. Não apenas ouvindo sermões, mas praticando-os é que trazemos glória a Deus. Só então podemos entrar no reino dos céus. Depois disso, comecei a tratar minha família e amigos com amor e bondade. Se era ofendida, orava ao Senhor para que me ajudasse a perdoar. Uma vez ou outra não foi problema, mas com o tempo não consegui manter. Às vezes, perdi a cabeça e dava um sermão por pouca coisa. Depois, eu me sentia culpada. Pecando e confessando o tempo todo, não conseguia me livrar dos laços do pecado. Eu seria levada para o reino quando o Senhor viesse? Perguntei ao meu pastor como resolver o problema do pecado. Ele me instruiu a confessar e a me arrepender, a orar mais, ler mais a Bíblia e ser tolerante e paciente. Sempre que ele dizia isso sem apontar uma senda específica, ficava decepcionada. Lembrei-me das palavras de Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. E em Hebreus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Achava que alguém, como eu, que sempre pecava e confessava, incapaz de praticar as palavras do Senhor, não entraria no reino dos céus. Eu estava péssima todos os dias. Mais tarde, percebi que a igreja estava cheia de inveja e rivalidades. Lutando pelo púlpito, um pregador jogou a Bíblia de outro no chão durante um culto e ocupou seu lugar. Algumas pessoas até faziam negócios na igreja. Lembrei-me das palavras do Senhor Jesus. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Como esse tipo de igreja poderia ter a obra do Espírito Santo? Não era um covil de ladrões? Não vi maneira de ganhar sustento nesses cultos e achei que meu problema de pecar jamais seria resolvido. Eu queria encontrar uma igreja com a obra do Espírito Santo. Minha irmã mais velha me levou a outras igrejas, mas todas estavam no mesmo estado. Quando lhes perguntava como poderia escapar do pecado, nenhum conseguia apontar uma senda. Diziam que o Senhor Jesus já tinha nos perdoado, só precisávamos orar e nos arrepender. Senti-me vazia com isso e não queria mais participar dos cultos. Um dia, eu tive uma ideia. Será que Deus não estava operando nas igrejas por aqui? Quando os pastores coreanos nos visitaram, pareciam piedosos, vindo até a China para pastorear as igrejas. Eles tinham tanta fé. Deus estava operando nas igrejas coreanas? Eu procuraria uma igreja com a obra do Espírito Santo lá. Em 2007, minha irmã mais velha e eu levamos nossas famílias para a Coreia. Ela me apresentou a uma igreja em que muitos chineses participavam dos cultos. Os membros da igreja ajudavam os chineses a encontrar empregos para que pudéssemos sobreviver. Os membros daquela igreja eram muito amorosos.
Por isso, fui aos cultos lá. Talvez eles tivessem a obra do Espírito Santo. Durante um culto, o pastor disse: "Na minha última viagem à China, ouvi que Deus já retornou, que ele apareceu e está operando lá e se chama Deus Todo-Poderoso. Mas a China é um país retrógrado. Seu povo não tem cultura. Deus é tão grande. Como ele poderia aparecer e operar lá? Muitos estão espalhando a pregação da Relâmpago do Oriente. Não ouçam. Com uma estatura tão pequena quanto a sua, uma vez que se envolverem, vocês nunca mais sairão." Quando ele disse isso, eu concordei. Tantas igrejas na China carecem da obra do Espírito Santo. O governo chinês oprime os crentes e o povo chinês adora ídolos. Deus poderia aparecer e operar na China? Isso seria impossível. Não demorou, e descobri que, embora o pastor pregasse com eloquência, o que ele fazia depois era outra questão. Não praticava o caminho do Senhor. Fiquei desencorajada. Quando perguntei ao pastor como eu poderia resolver a pecaminosidade, irritado, ele disse: "Todos são corruptos. Pecar é normal. Confesse ao Senhor e você será perdoada. Visto que você está disposta a se arrepender, o Senhor já perdoou os seus pecados." O que o pastor disse me enojou. Porque ele dizia exatamente a mesma coisa que os pastores chineses. Não se pode largar o pecado num instante. Deve, no mínimo, haver alguma mudança. Para que confessar se não mudamos nem um pouco? Isso não nos torna iguais aos incrédulos? Nesse caso, existe algum sentido em crer? Só me decepcionava. Mas não queria desistir. Acreditava que o Senhor não me deixaria de lado, que um dia encontraria uma igreja com a obra do Espírito Santo. Fiquei remoendo muito esse problema depois disso. Enquanto caminhava pelas ruas, eu ficava atenta a cruzes, a igrejas cristãs. E se ouvia coisas positivas sobre os sermões de qualquer pastor, suportava qualquer mau tempo, agarrando-me a um pingo de esperança para ouvi-lo, ansiando pela resolução da minha confusão. Eu visitei mais de 40 igrejas na Coreia, sem encontrar uma que tivesse a obra do Espírito Santo. Nenhum dos pastores conseguia resolver meu problema. Perdida, me revirava em noites sem sono. Clamava do fundo do coração: "Ó Senhor, onde podes estar? Tu me abandonaste?" Naqueles anos, sentia um grande peso no coração. Estava deprimida e sofria. Em meio a essa dor e a esse desespero, em junho de 2015, minha irmã mais velha me procurou em casa e me disse feliz: "Tenho notícias ótimas. O Senhor voltou há muito tempo. Ele apareceu e está operando na China, expressando muitas verdades. Agora o Evangelho alcançou a Coreia." Eu pensei: Deus está operando na China. Como é possível? Obstinada, eu disse: "Em 2009, um pastor nos disse que é impossível que Deus operasse na China, pois lá é retrógrado e o povo não tem cultura. Deus é honrável e grande. Por que ele operaria na China?" Então, fui lavar a louça. Ela tirou um livro e, com paciência, disse: "Este livro, o pergaminho aberto pelo Cordeiro, contém as palavras expressadas por Deus nos últimos dias.
Lerei uma passagem para você. Deus Todo-Poderoso diz: quando veio para o mundo do homem, Jesus introduziu a era da graça e encerrou a era da lei. Durante os últimos dias, Deus, mais uma vez, se tornou carne e, com esta encarnação, ele encerrou a era da graça e introduziu a era do reino. Todos aqueles que são capazes de aceitar a segunda encarnação de Deus serão conduzidos para a era do reino e, além disso, se tornarão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Se as pessoas permanecerem presas à era da graça, então nunca se livrarão de seu caráter corrupto, muito menos conhecerão o caráter inerente de Deus. Se as pessoas viverem sempre em meio a uma abundância de graça, mas não tiverem o caminho da vida, que lhes permite conhecer Deus ou o satisfazer, elas nunca o ganharão verdadeiramente na sua crença nele. Esse tipo de crença é realmente lamentável. Quando você tiver terminado de ler este livro, quando tiver experimentado cada passo da obra do Deus encarnado na Era do Reino, você sentirá que os desejos que teve por muitos anos foram finalmente realizados. Sentirá que só agora você viu verdadeiramente Deus face a face. Só agora você olhou para o seu semblante, ouviu suas declarações pessoais, apreciou a sabedoria da sua obra e verdadeiramente sentiu quão real e poderoso ele é. Você sentirá que ganhou muitas coisas que as pessoas nos tempos passados nunca haviam visto nem possuído. Nesse momento, você saberá claramente o que é acreditar em Deus e o que é se conformar à sua vontade. Naturalmente, se você se apegar às opiniões do passado e rejeitar ou negar o fato da segunda encarnação de Deus, então permanecerá de mãos vazias, não adquirirá nada e, finalmente, será declarado culpado de opor-se a Deus. Aqueles que são capazes de obedecer à verdade e se submeter à obra de Deus hão de ser reivindicados sob o nome do segundo Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Eles serão capazes de aceitar a orientação pessoal de Deus, ganhando verdades superiores e maiores, assim como a vida real. Eles contemplarão a visão jamais vista pelas pessoas do passado. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro.
e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Essa visão é a expressão do completo caráter de Deus. E a expressão de seu caráter completo é também a expressão da obra de Deus em sua presente encarnação. Quando ouvi isso, fiquei perplexa. Isso revelava os mistérios do livro de Apocalipse. Tinha tanta autoridade. Nenhum humano poderia ter professado essas palavras. Pensei na autoridade com que o Senhor Jesus falou quando ele veio operar. E me perguntei se essas eram realmente declarações de Deus. Meu espírito despertou e comecei a ouvir com cuidado, em especial quando minha irmã leu as profecias de Apocalipse. Eu pensei que não eram algo que humanos interpretariam. Apocalipse nos diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Só o Cordeiro, só Deus poderia revelar esses mistérios. Essa era a palavra de Deus. Seria possível que ele tivesse aparecido e estivesse operando na China? Nesse livro, eu encontraria a resposta ao que vinha me desorientando todos esses anos. Fiquei muito curiosa em relação a isso. Então, minha irmã leu isto. Elas também são um cumprimento destas palavras em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso representa o início da obra de Deus na era do reino. Isso me interessava ainda mais. Não era essa a profecia no livro de Apocalipse? As profecias em Apocalipse tinham se cumprido? Essas eram as palavras de Deus? Querendo lê-lo com mais cuidado, pedi que minha irmã o deixasse comigo. Fui tomada de alegria quando ela me entregou o livro. Eu não podia esperar para abri-lo. Mas também tinha receios. Esse livro realmente estava de acordo com as Escrituras? Coloquei uma Bíblia e esse livro lado a lado na cama e os comparei. No livro, li esta passagem: somente quando eu entrar no novo céu e na nova terra, eu tomarei a outra parte da minha glória e a revelarei primeiro na terra de Canaã, fazendo com que um raio de luz resplandeça por toda a terra, afundada no breu das trevas da noite, para que a terra inteira possa vir para a luz, para que os homens de toda a terra possam vir a extrair forças do poder da luz, permitindo que minha glória cresça e apareça de novo para todas as nações. E para que toda a humanidade possa perceber que eu, há muito tempo, vim para o mundo humano e há muito tempo trouxe minha glória de Israel para o Oriente. Porque a minha glória resplandece desde o Oriente e foi trazida desde a era da graça até o dia de hoje. Mas foi de Israel que parti, e foi de lá que cheguei ao Oriente. Somente quando a luz do Oriente gradualmente se tornar branca, é que as trevas do outro lado da terra começarão a se voltar para a luz. E só então o homem descobrirá que há muito tempo eu saí de Israel e estou ressurgindo de novo no Oriente. Tendo uma vez descido a Israel e depois partido de lá, não posso mais nascer de novo em Israel,
porque a minha obra conduz todo o universo, e, sobretudo, os raios brilham diretamente do Oriente para o Ocidente. Por essa razão, desci no Oriente e trouxe Canaã para o povo do Oriente. Trarei pessoas de todo o mundo para a terra de Canaã, e assim continuo a proferir declarações na terra de Canaã para controlar todo o universo. Neste momento, não há luz em toda a terra, além de Canaã, e todos os homens estão ameaçados pela fome e pelo frio. Dei a minha glória a Israel e então a retirei, trazendo assim os israelitas para o Oriente e toda a humanidade para o Oriente. Trouxe-os todos para a luz, para que possam se reunir a ela e estar associados a ela, e não mais precisar procurá-la. Farei com que todos os que estão buscando vejam a luz novamente e vejam a glória que tive em Israel. Deixarei que vejam que há muito tempo desci sobre uma nuvem branca em meio à humanidade. Deixarei que vejam as inúmeras nuvens brancas e os frutos em seus abundantes cachos. E, sobretudo, que vejam Deus Jeová de Israel. Eu os deixarei contemplar o Mestre dos judeus, o tão esperado Messias, e a minha plena aparição, que fui perseguido pelos reis ao longo das eras. Trabalharei por todo o universo e realizarei uma grande obra, revelando toda a minha glória e todos os meus feitos ao homem nos últimos dias. Mostrarei meu glorioso semblante em sua plenitude àqueles que esperaram muitos anos por mim, àqueles que desejaram que eu viesse numa nuvem branca, a Israel que desejou que eu aparecesse uma vez mais, e a toda a humanidade que me persegue, para que todos saibam que há muito tempo retirei a minha glória e a trouxe para o Oriente. E ela não está mais na Judéia, pois os últimos dias já chegaram. Então eu a comparei com uma profecia na Bíblia. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se até o Ocidente, também será a vinda do Filho do Homem. Ela concordava com as palavras do Senhor Jesus. Estava alinhada com a Bíblia. Quem, além de Deus, poderia solucionar esses mistérios? Essas palavras me atraíam. Quanto mais lia, mais queria ler. Senti que, nesse livro, eu encontraria a resposta à confusão no meu coração. Depois disso, li outra passagem. Deus Todo-Poderoso diz: uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações. Pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existem o caminho, a verdade e a vida. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, mesmo quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que grave erro! A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem, e muito menos Deus irá aparecer por ordem do homem. Deus faz suas escolhas próprias e tem seus planos próprios quando realiza sua obra. Além disso, ele tem seus objetivos próprios e seus métodos próprios.
Qualquer que seja a obra que realiza, ele não tem necessidade de discuti-la com o homem, nem de buscar o seu conselho, muito menos de informar a toda e qualquer pessoa sobre sua obra. Esse é o caráter de Deus, que deve, aliás, ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes se afastar de suas próprias noções. Você não deveria exigir que Deus faça isso ou aquilo, e menos ainda deveria encerrá-lo em seus limites próprios e restringi-lo às suas próprias noções. Em vez disso, vocês deveriam exigir de si mesmos como deveriam buscar as pegadas de Deus, como deveriam aceitar a aparição de Deus e como deveriam se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que o homem deveria fazer. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Em seguida, li essa passagem mais uma vez. Pensei que, onde a voz de Deus pode ser ouvida, seus passos também podem ser encontrados. É lá que Deus aparece. Essas eram mesmo as palavras de Deus? Ninguém além de Deus diria algo assim. É isso que eles leem na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então, talvez Deus estivesse operando nessa igreja. Fiquei entusiasmada e continuei a ler. Mais tarde, deparei-me com esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: hoje, Deus voltou ao mundo para realizar a sua obra. A primeira parada de Deus é o modelo do governo ditatorial, a China, o forte bastião do ateísmo. Deus ganhou um grupo de pessoas com sua sabedoria e seu poder. Durante esse período, ele tem sido caçado pelo partido governante da China, de todas as formas, e submetido a grande sofrimento, sem lugar onde descansar a cabeça, incapaz de encontrar refúgio. Apesar disso, Deus ainda continua a obra que pretende realizar. Ele expressa a sua voz e difunde o Evangelho. Ninguém consegue compreender a onipotência de Deus. Na China, país que o considera um inimigo, Deus nunca cessou a sua obra. Ao contrário, mais pessoas aceitaram sua obra e palavra, pois Deus salva cada um dos membros da humanidade na maior extensão possível. Mas quando li essa parte, hoje Deus voltou ao mundo para realizar a sua obra. A primeira parada de Deus é o modelo do governo ditatorial, a China. Eu pausei imediatamente e me senti decepcionada. Com meus olhos fixados nessas duas frases, eu fiquei pensando: Deus na China? Como isso pode ser? Talvez não deva ler isso. E se eu me desviar? Então pensei que essas palavras pareciam ser a voz de Deus. Se não investigasse isso, e o Senhor realmente tivesse retornado, eu não perderia minha chance? Fiquei dividida e não parava de me perguntar: por que Deus apareceria e operaria na China? Comparei isso com a Bíblia e li o que o Senhor Jesus disse. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra-se até o Ocidente, também será a vinda do Filho do Homem. O Oriente era uma referência à China. Mas a China era tão retrógrada que o ateísmo detinha todo o poder no país. Deus poderia aparecer e operar na China?
Esse livro afirmava claramente que isso era fato. Ainda assim, eu hesitei. Eu deveria continuar ou desistir? Então me lembrei de quanto lutei em minha busca durante todos esses anos. Desde que houvesse um raio de esperança, eu não poderia desistir. Assim decidi ir à Igreja de Deus Todo-Poderoso para investigar. Como foi a visita de Sun Yu para investigar a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Sua confusão foi resolvida? Descubra na parte 2.